Do livro Quando Voltar a Primavera, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues. Simão o Cirineu. Nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo, pessoa alguma que se resolvesse falar a seu favor. Todos os verbos estavam calados e o silêncio era a resposta da frágil gratidão humana àquele que não titubeava em entregar-se holocausto de amor. Tudo se realizava como se fosse uma patética, entoando as tristes notas de uma mensagem fúnebre. O medo aparvalhava os amigos e a palidez da cobardia moral cobria os rostos dos beneficiados, à distância com a mortalha da injustificação. Não obstante as arbitrariedades da lei, Israel mantinha no seu estatuto que qualquer pessoa podia levantar a voz em favor de um condenado. Isto bastaria para revisar o processo, concedendo outra oportunidade ao réu, embora já estivesse julgado. Com ele, a ocorrência se fazia diferente. 5 dias apenas eram transcorridos do sucesso que obtivera na cidade regurgitante que o exaltara, dizendo o Messias, o esperado. Naquela ocasião, todos comentavam publicamente os seus feitos, enquanto ofereciam tóxico para que o ódio fermentasse, culminando na tragédia que ora se consumava. Curtos são os sentimentos de gratidão humana e breve o caminho dos que se dizem amar. Ele não enganara ninguém, porquanto sempre se reportava a um reino que não era deste mundo. Apesar disso, esparzira a ternura, a misericórdia, como um sol generoso, aquecendo o Pantanal e a transformação em campo fértil. Agora se encontrava só, a sós com Deus, como aliás sempre estivera. Tanto se faziam beneficiado, inobstante, permaneciam silentes e distantes. A estranha procissão percorreu a distância inferior a 500 metros. Atravessou a porta judiciária e a silhueta do Monte Sombrio se desenhou, entre o fulgor do dia em plenitude e o fundo azul abrasado da natureza. Abril já é período de seca, de calor, de sol intenso. A terra se torna cor ocre, morrem as amênoras e os tons de chumbo substituem o verdor que embeleza. Aquela hora, mais ou menos às 11, a atmosfera carregada alcançava índices de cansaço que desagradavam e abafados. De semblantes sinistros, com varapaus, os membros da peregrinação torturavam o justo, agrediam-no com acrimônia, mordacidade e zombaria. Sempre se fará assim com aqueles que se elevam acima da craveira da banalidade, com os que se erguem nas grimpas das ideias enobrecimento da humanidade. Ele viera para isso,
para ensinar cada homem a carregar a sua cruz conforme o fazia, sem queixas nem murmurações. Cirenaica, o antigo reino, fora colonizado pelos gregos que fundaram Cirene, posteriormente sob a dinastia que tivera origem com Bato de Tera. Progrediu, nascendo outras cidades. Depois da desencarnação de Alexandre o Grande, caiu nas mãos dos Ptolemeus, que passaram a chamá-la Pentápolis, em razão das 5 cidades que a formavam: Arsinoe, Berenice, Platomeide, Apolônia e Cirene. No ano 67 a.C., passou à província romana. Cirene, sua capital, passaria a narração evangélica graças a Simão, ali nascido, judeu de família grega, que se encontrava acompanhando a sinistra procissão pelas vias estreitas de Jerusalém naquele dia. Aquele homem de olhar triste fascinou-o. Apesar da cruz, com quase 70 quilos, a dilacerar os ombros e as mãos do condenado, que cambaleia, comove-o. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caifás, o pretório, exauriram o filho do homem. O centurião fustigava o preso a fim de que não desfalecesse. A penalidade deveria ser cumprida. Enfurecido, experimentava o soldado um misto de piedade e dever. Ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e escravo, serviçal pela paixão a César, no tormento que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Perpassa o olhar injetado pelas filas de mudos espectadores e chama o homem de Cirene. O convocado não reage, parece até que se rejubila interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Lampeja um lucilar de ternura e de gratidão que penetra o benfeitor inesperado e fala-o tremer de emoção desconhecida. Pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos e apieda-se dos pais do condenado, emudecendo os olhos. Estranha voz balbucia no seu coração como uma cantinela de esperança. Tem a impressão de que o homem lhe devassa o pensamento e responde às inquirições que lhe brotam na alma espontânea. As lágrimas se misturam ao suor que molha o rosto queimado, coberto de pó. Viera do campo, sendo surpreendido pela alucinação da intolerância e do ódio. Claro que ouvira falar de Jesus, conhecia-o, admirava-o à distância. Agora, porém, o amava. O amor é um sentimento veloz. Toma do coração e reina absoluto. Dar-lhe-ia a vida se fosse necessário, pensou. Nesse momento a comitiva, torva,
chegava ao topo do monte. O crime deveria ser consumado antes do cair do dia, quando se iniciava o sábado, reservado ao repouso. Viu-o a ser preso ao madeiro. A patética da martelada nos pregos repercutia nos seus ouvidos por muito tempo. O som metálico e as contrações musculares do submisso dilaceravam-no também. Os semblantes suarentos dos crucificadores e os olhares de lince, a agonia, o sangue a fluir abundante, eram a moldura vergonhosa que contrastava com a nobre serenidade dele. Quando as cordas o arrastaram nas traves, ele oscilou no ar. O corpo arriou, rasgado. A linha vertical tombou no fundo da grota, calcada por pedras que impediram de cair. Culminava a injustiça criminosa dos homens que se arrastariam por milênios futuros, tentando repará-la. Permitiu-se ficar e contemplá-lo. Percebeu as mulheres que choravam e participou intimamente daquela dor honesta e corajosa. Era assim o estoísmo feminino que se lhe fazia solidário quando todos o abandonaram. Quedou-se ali, petrificado, a meditar até o último hausto. Jamais o esqueceria. Volveu ao lar e penetrou-se do Espírito de Jesus. Buscou mais tarde os seus discípulos, ouviu-lhes as narrativas tardias e luminosas, passando a segui-los e fazendo que seus filhos se convertessem àquela incomparável amor. Simão o Cirineu é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Símbolo da ação da bondade, imortaliza-se e liberta-se da timidez, da escravidão, a que se jocula crescendo no rumo do infinito. 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o cume do Monte Caveira. Em curta distância, a impiedade e a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se enorme. Todos encontraremos pelo caminho da aflição os sirineus em nome e honra de Jesus. A nosso turno devemos tornar-nos novos homens de Cirene, a ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando e esperando o socorro. Muita paz.